página número 9, nós vamos separar pela conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, como amar e cantar. Segunda conjugação, os verbos terminados em er ou or, como vender, comer e pôr. Terceira conjugação, formada pelos verbos terminados em ir, como sair e partir. Então, tem aciona. A gente vai colocar no infinitivo, acionar. Acionar termina com ar, eu vou colocar dentro da coluna da primeira conjugação. Durando, eu vou colocar no infinitivo, durar. Terminado com ar, eu coloco na coluna da primeira conjugação. Colocamos, colocando no infinitivo, colocar. A primeira conjugação. Viu, infinitivo, ver. Ver na coluna da segunda conjugação. Fosse, nesse caso aqui é o fosse do verbo ir. Ir é terceira conjugação. Tem é do verbo ter. Er, segunda conjugação. Segue é do verbo seguir. Seguir, terceira conjugação. Parte é do verbo partir. Ir é da terceira conjugação. Ok? Então, você vai colocar de acordo com a terminação. Ar, er ou ir. Ar, primeira. Er e or, segunda. Ir, terceira. Ok? Agora, nós vamos falar de verbos regulares e irregulares. Gente, agora nós vamos para os exercícios de fixação. Essa viagem foi excruciante. Graças a Deus, nós chegamos. 8 horas trancados no carro com um garoto hiperativo de 6 anos. Que sufoco! Bem, agora o Calvin pode correr e gritar o quanto ele quiser. Ah, que lugar maravilhoso! Estou entediado. Quando nós vamos embora? Entediado? Quer que eu lhe mostre como uma âncora funciona? O pai de Calvin classifica a viagem como excruciante. De acordo com o contexto, pode-se inferir, pode-se concluir que excruciante tem o mesmo sentido de longa, aflitiva, monótona ou desinteressante. Aflitiva, um garoto hiperativo, num carro fechado, agitado, e ele tendo que dirigir concentrado 8 horas, então foi aflitiva, ok? Excruciante entra aqui como aflitiva. O que levou o pai de Calvin a classificar a viagem com esse termo? Então, o termo da palavra excruciante é o mesmo que aflitivo, nós inferimos, concluímos na questão passada. O contexto colabora na construção desse sentido porque o pai expressa alívio ao chegar ao destino, conforme percebido no trecho. Graças a Deus nós chegamos. Então, excruciante quer dizer, ele estava aflito. E quando ele chega, ele se sente aliviado. Ufa, chegamos. Graças a Deus. 8 horas fechado no carro. Que aflição. Ai, que bom que nós chegamos. Agora ele está livre para brincar, né? Então, foi essa a intenção dele classificar a viagem como excruciante. Número 2. No primeiro quadrinho, qual palavra foi utilizada para ligar o nome viagem ao adjetivo que o caracteriza? Essa palavra indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, temos lá, a palavra que liga o nome ao adjetivo é a palavra foi. A viagem foi excruciante. Então, foi é um verbo que indica estado, ok? Tá ligando o excruciante, que é a característica, a palavra viagem. Então, foi indica estado. Número 3. Graças a Deus nós chegamos. Qual palavra indica ação? Chegamos. Chegamos é o verbo que indica ação. Quais verbos indicam atividades que o pai de Calvin sugere que o filho faça? Correr, gritar, são ações que o pai sugere. Ó, estamos aqui livres agora, você pode correr, gritar. Aqui é um lugar apropriado para você fazer isso, né? Em que forma nominal e em que conjugação essas palavras se encontram? Então, estão no infinitivo, gritar, correr. Gritar está na primeira conjugação, ar, e correr está na segunda conjugação, er, ok? Então, nós fizemos gritar e correr estão no infinitivo, e um está na primeira conjugação e o outro na segunda.
estou entediado, a palavra destacada é um exemplo de verbo no particípio, entediado. Nesse contexto, esse particípio exerce a função de adjetivo. Por quê? Então, a forma nominal do particípio desempenha papel de adjetivo porque atribui uma característica ao sujeito. Eu, é como se tivesse o eu ali, eu estou entediado. Entediado é uma característica de eu, que na verdade ali é o sujeito. Então, entediado está no particípio, tem valor de adjetivo porque dá característica ao sujeito eu. Eu estou entediado, ok? Então, nós temos o número 6. R para verbos regulares e I para verbos irregulares. Nós sabemos que, como eu já gravei uma aula para vocês, que os verbos regulares têm o mesmo radical, não podem mudar o radical, e a desinência é comum ao verbo da sua conjugação. Então, nós temos o verbo foi, que é do verbo ser. O verbo ser até com S, o foi já é com F. Completamente irregular. O radical dele se transformou de S para F. Então, ele é irregular. O verbo correr é um verbo regular, que se eu conjugar o verbo correr no presente, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm, eu corri, tu correste. Então, nós vamos perceber que o radical dele, cor, os dois R's, cor, não se alterou, o radical permanece o mesmo. E a desinência do corro, corres, corre, corremos, correis, correm, tem as desinências comuns ao verbo da segunda conjugação. Por exemplo, como, comes, come, comemos, comeis, comem. Então, a desinência é comum aos verbos que terminam com er e o radical não se alterou. Por isso, o verbo correr é regular. O verbo gritar também é regular. Se eu conjugar ele no presente, eu grito, tu gritas, ele grita, nós gritamos, vós gritais, eles gritam. O grit, até o T é o radical. O radical permaneceu mesmo no presente. Ó, eu gritei, tu gritaste, ele gritou, nós gritamos, vós gritastes, eles gritaram. O radical grit permaneceu o mesmo. E a desinência é comum ao verbo que termina com ar. Por exemplo, se eu pegar o verbo amar, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. No presente, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. O radical do verbo gritar permaneceu o mesmo. E a desinência é comum a um verbo que termina com ar, ou seja, é igual, ok? Então, o verbo gritar é regular. O quiser é do verbo querer. Querer, o radical, se você tirar o er, você vai o que com E e o R, quer. Não é isso? Querer, tira o er, sobre quer. Aqui tá quiser, mudou para I e para S. Já de cara, já sei que ele é um verbo irregular. O verbo vamos é do verbo ir. O verbo ir mudou para vamos. Totalmente irregular. Tá bom? Nós temos a número 7. Assinar a alternativa em que o particípio sublinhado está corretamente utilizado. Então, eu tenho que observar. Se o auxiliar for ter e haver, termina com ado, ido, ou seja, particípio regular. Se o auxiliar for ser ou estar, o particípio vai ser sintético, vai ser irregular. Por exemplo, expulso, impresso, o particípio ele é especial, ele é irregular. Se for os auxiliares ser e estar, ok? Então vamos lá, o diretor tinha suspenso. Está errado, porque tinha que ser suspendido, porque tinha, eu preciso de um particípio ado, ido. Então, a letra A está errada. Lourival tinha chegado, porque eu tinha um verbo tinha como auxiliar. Então, é ado, ido. E, além disso, o verbo chegar nem tem essa forma especial aí. O coroinha havia, então tem que ser dispersado, não disperso, porque havia, né, dispersado.
A correspondência não foi entregue. Aí está certo, porque foi é do verbo ser. Então, eu tenho uma forma contacta, de uma forma sintética, irregular. Foi entregue, ok? Então, nós terminamos as atividades que eu tinha proposto para vocês. Na próxima aula, se Deus quiser, todos estiverem com o e-mail institucional, nós vamos ter aula ao vivo, ok? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.